Gostaria de escutar a análise de Marco Antônio Costa em relação às falas dos dois ministros dos países, enquanto o Lavrov, o russo, falou em dificuldade na negociação, mostrou insatisfação sobre a cessão de armas para a Ucrânia, que muitas vezes essas armas acabam caindo em mãos erradas, pessoas que não são especializadas acabam operando. Isso pode prejudicar, claro, não somente as pessoas que estão ali no país, mas a Rússia. Ele mostrou essa preocupação e, por fim, ele falou sobre a preocupação das armas biológicas, que a Rússia teria descoberto vários laboratórios, inclusive com financiamento dos Estados Unidos, palavras de Sergei Lavrov. Já Dmytro Kuleba falou que as negociações não são fáceis, a artilharia da Rússia é pesada, a situação está se agravando, mas ele está pronto para novos encontros, porque o objetivo é cuidar das pessoas. Mas ele também falou duramente, fez críticas em relação aos ataques a Mariupol. Quais são suas impressões em relação a esse encontro, hein, Marco? É muito importante frisar aqui, Daniel, desde o começo, que não existe um Putin ou um Kremlin conservadores. Não tem nada de conservador na ideologia que permeia as atitudes de um déspota, de um autocrata, de uma pessoa que cerceia a liberdade de expressão, de alguém que usou a guerra aí para uma finalidade puramente imperialista e de retomar a nostalgia da União Soviética. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. A gente viu repercutir na mídia brasileira, não só na mídia, aliás, nas redes sociais, muita desinformação com relação à Rússia, como se a Rússia estivesse se defendendo do globalismo e atacando os valores progressistas que têm sido difundidos de maneira indevida. E, na verdade, o que o pessoal tem que entender é que essa é uma visão puramente daquilo que é difundido e propagado pelo Kremlin, pelas autoridades russas. São eles que difundem essa ideia. E, na verdade, não tem nada disso. É que nem ele falar, aqui tentando trazer um pouco para um papo mais informal, é que nem ele falar sobre desnazificação. Tá na cara que é bobagem. Só cai nesse papo, só cai nesse assunto quem tem algum tipo de visão completamente enviesada, ideologizada pró-Rússia, porque fica evidente que não existe um processo de desnazificação da Ucrânia. Isso é patético. Mesma coisa chamar o Putin de conservador. Ele é um coletivista. Tem que ficar clara a divisão entre o mundo livre, representado pela maior parte dos países ocidentais, e uma série de culturas e estados que são aí de viés coletivista. Então, existe uma diferença entre esses dois mundos e é o que está em jogo hoje. Então, quando você vê um discurso muito ferrenho contra o Ocidente, falando sobre como essas armas que estão sendo enviadas para a Ucrânia são temerárias para escalar o conflito, isso é bobagem. Quer dizer, a OTAN não está interferindo diretamente no conflito, ela está interferindo indiretamente. Porque se interferisse diretamente, poderia sim escalar para um conflito de ordem mundial. E isso não é o que nenhum dos lados quer. Então esse é um ponto que deve ser compreendido como pacificado até o momento também, porque a gente não sabe o nível de loucura e autoritarismo de Vladimir Putin. Diogo Schelp, quando esse senhor que aparece na tela, o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, diz que o Ocidente se comporta de forma perigosa ao fornecer armas para a Ucrânia, que recado ele está dando? Ora, Daniel, ele está justamente mais uma vez colocando a carta da ameaça nuclear na mesa, né? Sergei Lavrov é chanceler da Rússia há muitos anos, é uma pessoa muito experiente e muito hábil com as palavras, né? No passado que a gente via ele usando muitas vezes o discurso do Ocidente contra o Ocidente de maneira muito hábil. Mas nesse momento dessa guerra, ele está levando a mentira e a distorção da retórica a níveis nunca antes vistos. Por quê? Porque antes mentia-se na diplomacia usando meias-verdades, usando fatos concretos com informações distorcidas, invertendo as coisas. O que o Lavrov está fazendo agora é uma mentira deslavada, porque quando ele fala, por exemplo, que há armas químicas na Ucrânia, sendo levada pelos Estados Unidos e tal, ele não apresenta
nenhum indício, né? Sequer tenta, né? Sequer perde tempo tentando apresentar evidências do que ele está dizendo. A mesma coisa quando ele diz que, na verdade, foi a Rússia que foi agredida primeiro. É a mesma coisa que, fazendo aqui uma analogia, numa escola, uma criança maior, né, que bate na criança menor, reclamando que a criança menor está pedindo ajuda para algum amigo porque não para de bater e a briga é injusta. Agora também com a gente para analisar essa reunião que terminou sem acordo entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia, Fábio Piperno, a quem eu agradeço muito pela participação. Seja bem-vindo, Piperno. Então, Lavrov, que é o chanceler russo, disse que está insatisfeito, pelo menos deu a entender que a Rússia não irá tolerar o avanço no sentido de que países do Ocidente estejam fornecendo armas para a Ucrânia. Ele falou sobre muitas vezes essas armas podem cair em mãos erradas e para pessoas que não sabem muitas vezes utilizar esse tipo de equipamento. Do outro lado, Dmytro Kuleba, esse que aparece mais jovem, o chanceler ucraniano, falou sobre a situação dos corredores, que é necessário permitir a saída dos civis, que os cidadãos precisam ser protegidos, e também mostrou insatisfação em relação aos bombardeios em Mariupol. Inclusive, divulgamos a informação daquele bombardeio em um hospital infantil. Bom dia, Daniel, Schelp, amigos. Vejam, a gente, pelo menos em relação à Ucrânia, a gente tem uma certeza. No campo militar, a Ucrânia não vai vencer a guerra. Todas as outras possibilidades estão abertas. Agora, em relação à Rússia, as alternativas são ainda mais diversas. A Rússia, ela busca uma solução diplomática, porque a Rússia sabe que ela não pode recuar e que veja, o seu campo de soluções é muito menor. Porque acontece o seguinte, a gente vê muitas vezes o Sergei Lavrov, de fato, um diplomata, um ministro das Relações Exteriores muito hábil, e a figura dele remete um pouquinho ao velho Andrei, lá o chanceler da antiga União Soviética, o Gromyko. O Andrei Gromyko era conhecido como o Mr. Niet, sempre de cara fechada, né? Enfim, um sujeito duro, era alguém que nos tempos da Guerra Fria dava muito pouca margem a concessões. E no caso do Lavrov, é evidente que os tempos são outros, mas também ele agora está numa situação extremamente complicada. É um paradoxo, porque a Rússia, de fato, ela é infinitamente mais forte que a Ucrânia no campo militar, mas é uma Rússia que agora ela tem poucas alternativas. Piperno, só um instante, preciso receber a rede de rádio Jovem Pan em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, a hora certa, 11h57, até já. Piperno, você pode complementar o seu raciocínio, por gentileza? Claro, porque a Rússia hoje, ela sabe que o que ela oferece à Ucrânia é inaceitável, né? Ou seja, a Rússia quer um pedaço do território, ela quer independência para os dois territórios secessionistas, Luhansk e também Donetsk, ela quer manter a Crimeia fazendo parte dela, a Rússia também que a Ucrânia insira na sua Constituição o veto total aí, a entrada na OTAN. E tudo isso, claro, significaria para a Ucrânia mais do que uma rendição, mas algo totalmente inaceitável. Então, no campo diplomático, as alternativas são muito escassas. Em relação à batalha militar, é claro que a Rússia é muito mais forte. Só que à medida que o tempo passa e a Rússia imaginava um conflito de curta duração, isso vai ficando muito mais caro. E isso também começa a gerar fissuras internas. Começam a pipocar o território russo, alguns protestos, mais de 13 mil pessoas já foram detidas e, sobretudo, as punições, as sanções econômicas mundo afora aos oligarcas, elas estão ficando cada vez mais rigorosas. Alguns já se sentem até mais estrangulados. Hoje, inclusive, o Reino Unido acabou anunciando mais uma série de sanções contra esses bilionários, pegando, inclusive, Roman Abramovich, o dono do Chelsea. E, no campo das relações internacionais, é claro que também há uma preocupação de como a OTAN vai se manter distante
distante disso, porque a Polônia, por exemplo, a Polônia já acena há vários dias com o desejo de ceder seus aviões MiG, ironicamente de fabricação russa, para os ucranianos, porque são aviões que os ucranianos conseguem pilotar. Só que essa ação da Polônia, que desde o tempo lá do Pacto de Varsóvia, olha só que ironia, né? E desde o tempo do velho comunismo, era assim talvez um dos mais era o país que tinha um dos povos mais rebeldes e hostis em relação à antiga União Soviética. A Polônia sempre foi um país muito religioso, coisa que o velho comunismo não conseguiu sufocar. E é hoje a Polônia quem acena mais diretamente com esse auxílio à Ucrânia. O que isso significaria? Isso significaria, por tabela, a atuação de um membro da OTAN na guerra, expandindo ainda mais esse conflito, algo que, obviamente, os Estados Unidos e o resto da OTAN não querem. E não é à toa que o presidente Biden despachou a vice-presidente Harris exatamente para conversar com o governo polonês a fim de demovê-lo desse desejo, então, de reforçar a força aérea da Ucrânia. Agora tem uma informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, porque, inclusive, há pouco o Piperno falava da questão que envolve as sanções impostas à Rússia e também as medidas de contra-ataque da Rússia para os demais países. Então, a informação é a seguinte, porque o governo russo decidiu proibir a importação de vários produtos até o final do ano, até 2022. E são vários produtos, entre eles equipamentos nas áreas de telecomunicações, também na área médica, indústria automobilística, agricultura, tecnologia, empresas de eletricidade, enfim, são várias empresas e produtos que acabarão sofrendo esse tipo de... vão ser impactadas por conta dessa proibição das importações. Essa decisão, Diogo Schelp, claro que é uma resposta às sanções e os bloqueios que foram impostos pelo Ocidente à Rússia. Como isso vai mexer na dinâmica mundial na economia? Daniel, apenas uma pequena correção. Você falou que ele proibiu as importações desses produtos. Na verdade, ele proibiu exportações desses produtos. Faz uma grande diferença porque, na verdade, é o seguinte, isso aí não é nem uma retaliação aos outros países, porque a Rússia não é uma grande exportadora de produtos de tecnologia, produtos de telecomunicações, tratores e assim por diante. Na verdade, ele está tentando preservar essas tecnologias em território russo, justamente por ele ser tão dependente da importação de insumos tecnológicos para a fabricação desses produtos. Então, eu vou lhe dar aqui um exemplo. A Rússia há uma empresa na Rússia que fabrica tatuzões, máquinas que fazem mineração, máquinas para cavar, para fazer mineração. Essas máquinas são produzidas na Rússia, mas elas dependem muito de peças que vêm dos Estados Unidos e de outros países. Ao proibir a exportação dessas peças para a Rússia, os Estados Unidos e os outros países do Ocidente estão estrangulando a fabricação de insumos importantes para a economia russa, já que a mineração é uma área importante. Então, basicamente, como a Rússia não conseguiu fazer uma substituição de importação conforme ordenou Putin nos últimos anos, mas não conseguiu fazer isso, inclusive tratores, por exemplo, que são produzidos no país, dependem de peças, por exemplo, da República Tcheca, o Putin está proibindo a exportação desses produtos para tentar resguardar a economia, para tentar evitar perder esses produtos e não necessariamente fazer uma retaliação ao Ocidente. Pois é, 12:02, então, só reforçando a informação para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, o governo da Rússia decidiu proibir a exportação de vários produtos até o final de 2022. Entre as proibições são equipamentos das mais diferentes áreas, área médica, de telecomunicação, área elétrica, também indústria automobilística, agricultura e tecnologia. Você entende, Fábio Piperno, essa resposta da Rússia às sanções e bloqueios impostos pelos países do Ocidente? Como isso deve mexer na dinâmica e também impactar nos preços? Olha, Daniel, que a Rússia tem poder de provocar impacto é na área energética, né? Sobretudo petróleo e gás. E é óbvio que o Ocidente está correndo atrás, tentando se virar para tentar, de alguma forma, substituir tudo que era fornecido pela Rússia. Há, sim, uma dependência na Europa muito forte em relação ao gás, em outros países em relação ao petróleo. Mas, veja,
no que diz respeito a outros países, e no caso do Brasil e de alguns produtores agrícolas, a questão dos fertilizantes. Agora, em relação a outros produtos, a gente tem que considerar o seguinte: a Rússia realmente ela não tem uma grande participação no comércio mundial. A Rússia, por exemplo, no caso aí, do fluxo comercial, da corrente comercial com o Brasil, também tem uma presença aí bastante limitada. Aliás, o Brasil, apenas 0,6% das exportações do Brasil são direcionadas à Rússia.